Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do HackerCast. Para quem não me conhece, meu nome é André Martinez, eu sou o fundador e CEO da HackerSec. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do HackerCast. Meu nome é André Silva, eu sou diretor de operações na HackerSec e hoje nós estamos recebendo mais um convidado especial aqui para o nosso bate-papo. Seja bem-vindo, Leandro Correia, está aqui conosco hoje para trazer novos insights de cibersegurança. Fala pessoal, prazer. Muito obrigado aqui pelo convite de estar participando aqui do HackerCast. É com muita honra que estou aqui participando com vocês e vamos começar esse bate-papo aí sobre cybersecurity, falar um pouco sobre automação, falar um pouco sobre ataques que têm ocorrido no mundo. É isso aí, vamos para esse bate-papo. Vamos começar antes, Leandro, vamos contextualizar um pouquinho o pessoal aqui. Conta um pouquinho, como que você entrou na área de cibersegurança? Bom, pessoal, eu comecei na área de tecnologia da informação com foco em redes. Então, a minha formação acadêmica é redes de computadores. Logo em seguida, eu comecei a estagiar e durante o estágio foi que eu consegui entender o que realmente era rede de computadores e o que era tecnologia da informação. E aí, durante o período de estágio, eu tive contato com cybersecurity. E aí, qual foi esse contato? Foi com ferramenta de backup, firewall e uma série de outros produtos e serviços que a gente tem no meio desse ramo, né, desse setor de segurança cibernética. Bom, após trabalhar muitos anos como consultor de redes, analista de redes e evoluindo dentro da carreira, passando por diversos setores, desde transporte, mineração, governo, saúde, eu acabei me interessando mais pelo o assunto de cybersecurity, né? Sou até aluno de vocês, então eu tirei até a certificação HCP, Eu que me lembro, você estava ajudou. estudando no Academy, né? Já faz um tempinho. Quando foi Exatamente. que você entrou mesmo no Academy? Deve ter uns 3 ou 4 anos, ou talvez Ah, até já faz um mais. tempinho, uns 4 anos Já já. tem um tempo. Legal, legal. E nessa época eu já tinha conhecimento de segurança, mas eu era um TI que atuava em equipamento de segurança. Eu não era um pen tester, eu não era um especialista com conhecimento aprofundado de técnica de invasão, mas eu sabia de defesa. Então, conforme eu fui evoluindo e passando por essa etapa de estudos e também a experiência prática de consultoria, trabalhando com anti-DDoS e aí também trabalhando com pentest, eu acabei me deparando e percebi que já estava trabalhando de fato só com cybersecurity. E aí, em seguida, eu já estava até liderando equipes de segurança, até para o governo, Uhum. no qual foi uma experiência muito boa, que eu tive a oportunidade de montar um SOC, treinar uma equipe e ter uma atividade mais à frente de liderança e ter uma noção mais aprofundada ainda de como que é o termômetro de você estar respondendo um incidente, estar tratando uma demanda de análise forense. Então, a minha experiência ela se baseou muito nisso, né? A minha base de redes foi, acho que o meu alicerce principal para entender e já pegar essa bagagem e entrar para o mundo de segurança ofensiva e também me aprofundar na parte de defesa cibernética. Quando você entrou no Academy, Leandro, você já tinha essa base de redes. Eu já tinha essa base de redes. Quanto você acha que essa base de redes te ajudou se você não tivesse ela a progredir em cibersegurança? Eu acho que seria bem difícil. É, né? Bem difícil, bem difícil. É uma Assim, coisa que a gente sempre comenta, né? De base o pessoal às é, vezes, não, mas aqui tá uma prova, exatamente. uma prova Assim, disso. e o que eu vejo, assim, se não fosse a base de redes, provavelmente eu não estaria em segurança. Eu estaria fazendo outra coisa. Uhum. Talvez programação, desenvolvimento, uma outra área. Mas a base de redes e o conhecimento que eu tive durante 10 anos trabalhando dentro de operadora, em consultoria e até em ambientes assim como uma entidade bancária, isso me trouxe uma bagagem muito grande de conhecimento de protocolo. E aí, quando eu vi a parte de segurança ofensiva, fui fazer o treinamento da HackerSec, e eu já tinha algumas técnicas, mas eu não tinha a metodologia para aplicar. E aí, quando eu comecei a pegar essa metodologia e juntei
com minha experiência prática de rede e os novos conhecimentos de segurança, isso alavancou a minha carreira. E aí isso ajudou muito, ajudou muito. Muito mais fácil, né, com essa base. Ficou muito mais fácil. E aí é o que eu recomendo até para qualquer profissional, independente se ele vem ou não de rede. Conheça a rede. Faz parte conhecer rede. Se você não conhece rede, estude. Porque quando tiver um incidente, quem sabe redes é quem está à frente para poder fazer a tratativa. Sim. Até mesmo porque, já fala, redes, tá tudo conectado, tudo através da rede, tudo acontece ali. Com essa base, para evoluir é muito mais rápido. Como você falou, eu chutaria que foi 2 vezes mais rápido com essa base do que sem ela, na época que você estava ali no Academy estudando e entrando para Cyber, né? Sim. Tem um outro ponto também, que é quando a gente fala de rede, muita gente pensa que é um conhecimento ultrapassado por causa de cloud. Só que dentro de cloud você vai usar os mesmos conceitos. Então, Exatamente. para quem não tem esse conhecimento, a pessoa não tem noção do quanto é importantíssimo o conhecimento de redes, de modo geral, protocolos de rede, porque você vai usar isso mesmo que você mexa com ambientes em cloud. Verdade. E até acrescentando aqui, se a gente parar para ver, por exemplo, o ambiente de infraestrutura, a internet, como ela funciona, é via BGP. Tá 30, 40 anos rodando o BGP e vai continuar rodando em BGP. Então, Exatamente. assim, não que seja obrigatório o cara se aprofundar em BGP, não precisa, mas pelo menos ele saber que aquilo existe, como que é importante para a internet, e ele pegar esse conhecimento não só de um protocolo específico, mas ele abrir e ver assim, como funciona um DNS, como funciona um Active Directory, como funciona é, um servidor de entrega de IP, um DHCP, por exemplo. Isso é extremamente importante. E assim, está aí e vai continuar funcionando. A única diferença é que vai ser atualizado, vai ter alguma melhoria, mas o conceito e a base sempre vai ser a mesma. Sempre Exato. vai ser reciclado. Exato. Bom, agora que vocês já conheceram um pouco mais do Leandro, vamos para o assunto principal. Nós vamos falar de OT, que é a especialidade dele. Muita gente não sabe o que é OT, tenho certeza disso. Explica para eles, Leandro, o que é OT? Bom, OT vem da sigla Operation Technology. Basicamente, a gente tem algumas tecnologias de automação. A gente usa algumas terminologias como ICS, SCADA, né, Industrial Control System. Então, são equipamentos que se parecem em alguns momentos com servidores e computadores que a gente usa na tecnologia da informação, mas eles têm alguns itens adicionais que são específicos para automação industrial. Então, o foco desses elementos é trazer o aumento de produtividade para uma indústria, né, através de robótica, de automação, programação, e fazer com que essas tecnologias se conversem para trazer um benefício ali para a empresa em si, em questão de aumentar a produtividade de uma esteira e assim por diante, seja uma extração de algum minério ou do ramo de petróleo, por exemplo, e assim por diante. O mercado em geral de cibersegurança já tem um déficit muito grande, né? E quando a gente entra em OT, já é um nicho do nicho, né? E o déficit ainda é muito maior por profissionais que atuam nessa área. O que fez você entrar nessa área de OT? Porque é diferente. Bom, ah, acho que o principal eu sou muito curioso. Então, eu tenho uma vontade grande, assim, de aprender. E a curiosidade, acho que é o principal motor para poder dar a ignição para começar a estudar um assunto diferente. Mas por que eu me interessei por isso? Atualmente eu trabalho, né, em uma indústria de óleo e gás, por exemplo. E quando eu me deparei com aquele ambiente diferente, aquelas novas tecnologias, depois de um certo tempo, assim, você vê sempre, como a gente está falando aqui, é mais do mesmo. Você vai ver nuvem, você vai ver redes, você vai ver a parte de segurança, e acaba que isso fica muito monótono. E aí, quando eu vi outros protocolos, outros serviços totalmente diferentes do que funciona no ambiente de TI e funcionando lá no ambiente de automação industrial, aí eu comecei a me aprofundar e aí eu vi a oportunidade, porque quando eu olhei o mercado, tem pouquíssimos profissionais de segurança focados em automação. Você tá aumentando, né, a
a quantidade de profissionais para TI, mas para automação industrial, muito pouco. Muito pouco. E, Leandro, uma outra pergunta. Hoje, você que está dentro aí desses sistemas aí operando em sistemas industriais, que é o principal aí do OT. Quando a gente fala em sistemas industriais, nós estamos falando também em infraestrutura crítica. Você acredita que quantos por cento aproximadamente do OT faz parte da infraestrutura crítica? Bom, eu vou ser bem sincero para vocês, que assim, a gente tem no nosso dia a dia praticamente quase tudo de automação industrial e a gente não vê. A gente vive isso e as pessoas não percebem. É o que a gente chama de tecnologia oculta. O que que seria essa tecnologia oculta? Ela basicamente faz parte de toda a cadeia de suprimento do nosso país e de qualquer outro país no mundo. A gente pode estar falando aqui desde energia, óleo e gás, água, elétrica, esgoto, tudo vai ter automação industrial e a gente não repara nisso. Até mesmo num prédio, se você reparar, tem um sensor de fumaça que está sendo monitorado e que vai gerar alguma thread para ser encaminhado para algum servidor central, para isso ser analisado e ver qual é o teor de CO2, qual é a quantidade de oxigênio que tem naquele ambiente, ou até mesmo na nossa casa. A gente tem hoje em dia Alexa, por exemplo, ela é um equipamento de IoT, mas faz parte também de automação, porque ele está automatizando a sua residência, seja para desligar a luz, economizar energia. Então, faz parte do nosso dia a dia. Querendo ou não, esses ambientes, eles são mais críticos até mesmo do que os ambientes cibernéticos que nós estamos mais acostumados a tratar. Porque, que nem você falou, a infraestrutura de um prédio, de uma empresa, de uma casa, seja o que for, né, de toda uma comunidade, se isso parar, é pior do que só a internet parar. Sim, Por isso que nós falamos de infraestrutura crítica. exato. E a diferença também que a gente tem da infraestrutura crítica, que é focada no OT, para o IT, é que no IT a gente tem risco financeiro, reputacional, a gente tem vazamento de dados, uma série de outros itens que são importantes e relevantes para a sociedade. Mas na parte de automação industrial, a gente já tem outros riscos, que a gente já está falando ali de meio ambiente, de vida humana, também o risco financeiro. Então, é essa a diferença de infraestruturas críticas para as outras infraestruturas que são importantes, né, mas não são tão impactantes para a sociedade, principalmente para a vida humana e também para a questão, às vezes, até de segurança nacional. Exato, exato. Esse daí é um assunto que a gente vai entrar daqui a pouco também, que é muito importante, né? Um exemplo que eu já citei algumas vezes, você chega para uma pessoa e fala assim: um ataque cibernético pode parar o agronegócio. Aí, dependendo, da empresa que atua no setor ali do agro, a empresa fala: mas eu não tenho nada conectado ou Você pensa. multi-ambientes. Às vezes tem e não tem o inventário, às vezes vamos dizer que não tenha. Mas qual que é o ponto aqui? Quando a gente fala de infraestrutura crítica, se é alguém que é atrelado à sua cadeia de fornecimento, ela sofrer um ataque, pode parar o seu setor. Por exemplo, o setor portuário. Se o sistema portuário ali, marítimo, sofre um incidente, você para o agronegócio inteiro. Talvez não só do Brasil, mas de vários países, porque um setor crítico depende do outro. Exatamente. Então, não necessariamente está limitado só à sua tecnologia. É uma cadeia de suprimento completa, né? Exatamente. O nome já diz, cadeia de suprimento. É. Ou seja, é um interligado ao outro. Não são isolados. E é até bom você ter pontuado isso, porque muitas das vezes, até por experiência que eu já vivenciei, né? Assim, eu já vi muitos dos casos de executivos interpretarem: mas o meu equipamento está standalone, mas a minha infraestrutura está isolada. Tá, mas quem vai operar? E se o cara não conseguir chegar porque não tem transporte? Sim. E se eu não tiver internet, se eu não tiver link de satélite para poder ver, por exemplo, uma plantação? Se eu tiver um ataque de negação de serviço que paralise tudo? Não vai ser só uma única
o único ponto. Talvez eu não vá comprometer o ambiente em si, atacando e tendo um acesso remoto. Mas eu posso torná-lo inoperante, inutilizável. E é pior. Já é Pior. suficiente, né? É, Alcancei o objetivo. sim, Neguei serviço. sim. E digo mais, eu acho que esse cenário, tipo, do agro não ter nenhum contato mais com AT ou com IT, eu acho que esse cenário está cada vez mais próximo de acabar. Porque qualquer empresa, seja agro, qualquer setor, que não inovar, não começar a utilizar é, é, inteligência artificial e até a própria internet via satélite que você falou, vai ficar para trás, porque o concorrente vai amassar você. Sim. E essa é a verdade. Então, é aí que entra a cibersegurança, tanto nos ambientes cibernéticos de IT como também de OT. Sim. Então, não tem como você escapar disso, porque tudo se torna uma superfície de ataque. Então, se você utiliza só OT, beleza, mas nos dias de hoje, você pode identificar, tem alguma coisa ali conectada, que se comprometida vai parar a sua operação. Isso é fato. Isso, assim, daqui para frente só vai aumentar. Só vai aumentar. Leandro, agora conta uma experiência que você teve, né, que você acha que seria até uma dica, uma lição pessoal que tá nesse setor de OT ou quer entrar, seja que foi um incidente ou até mesmo algo que você resolveu que você acha que é importante compartilhar. Bom, assim, lembrando aqui de algumas situações que eu já vivenciei, eu tenho mais acho que vou dizer assim, uma sugestão. Uhum. Não vou dizer um incidente, mas uma sugestão que está atrelada a incidentes que eu vejo assim, até no meu dia a dia ali, e de experiências passadas que eu já passei até liderando a equipe. É que as pessoas confiam muito, cegamente, em ferramenta automatizada. Uhum. E isso é extremamente perigoso para a proteção cibernética. A gente tem uma infraestrutura hoje, né, aqui no Brasil, de diversos setores. A gente cobre, em muitos dos casos, até a gente tá ali de frente para operações globais. Uhum. E aí, essa falta de qualidade técnica dos profissionais, seja aqui no Brasil ou fora, são fatores decisivos na hora de responder um incidente e o tempo de mitigar esse incidente, de responder ele. Isso é extremamente importante. Então, eu lembro assim que já vivenciei já incidentes que o CIEM não pegava. Uhum. Simplesmente não tinha lá um thread, não tinha um trigger Uhum. para poder analisar. Tinha que ser feito manualmente. Sim. Então, assim, a gente foi detectar, por exemplo, isso já deve ter uns 5, 6 anos atrás, que eu Uhum. lembro mais ou menos isso. Acho que foi na época até próximo ali do WannaCry, mais ou menos. Sim. Mas o que eu me recordo se eu não tivesse aquele conhecimento de redes, eu não teria identificado um problema que estava sendo ocasionado via LDAP e via Kerberos, que não tinha nenhum tipo de playbook pronto, não tinha nada pronto ali na época, né, para o CIEM. Então a gente teve que desenvolver na hora, teve que identificar, tomar a medida de segurança ali para fazer o isolamento e a erradicação do problema, mas logo depois que a gente teve a lição aprendida, incluir no playbook. Então, o que eu tenho assim de sugestão para todo mundo estudem redes, estudem redes, porque isso vai ser primordial, seja para você trabalhar com TI, seja para trabalhar com OT. Porque em automação industrial, por exemplo, vou dizer que 20 a 30% é todo conhecimento de TI. Então, ali, quando você estiver na camada 3.5, camada 3 do modelo Perdue, você vai usar equipamentos de TI. Você vai usar Windows, você vai usar Linux, você vai usar TCP/IP, você vai usar tudo isso. Uma hora vai, não tem jeito. Agora, se você não tem essa base, como que a gente vai começar a falar de alguns protocolos específicos? Por exemplo, um HART, um Profinet, Profibus. Aí começa a ficar mais complicado. E aí, se eu tiver um ataque, se eu tiver um incidente e eu não tenho essa base, como que eu vou ter tempo ou vou ter bagagem para estudar rápido, para entender e solucionar o problema? Porque que nem você falou, a ferramenta não vai pegar tudo, né? Não Não vai tem como pegar. depender disso. Isso é para qualquer área, não só a área de monitoramento que você falou, como a gente sempre comenta aqui. A gente sempre fala, pessoal, tanto na área defensiva ou ofensiva, ferramenta tá ali para te auxiliar. Não Sim. tem como você confiar nela cegamente.
Ah, não, tem uma ferramenta aqui que faz um teste de invasão aqui completo para mim, tudo usando inteligência artificial, não sei o que, isso não existe. Não existe, porque uma hora ela vai falhar, ela é pré-programada. Por mais que ela tenha alguma IA, que eu duvide que tenha, porque hoje em dia, mesmo com a chegada de inteligência artificial mais avançada, tá muito limitado e ainda vai passar alguns anos muito limitado para fazer um teste de invasão, um pen teste efetivo de verdade. Quem fala que faz é mentira. Porque é tudo pré-programado, não tem nada de inteligência artificial de verdade ali. Esse é o fato. E para sistemas de defesa, a mesma coisa. Para sistemas de defesa, eu acho que esteja até um pouco mais avançado nos dias de hoje, porque tem análise comportamental que já vem lá de trás, né? Tem análises de padrões, por exemplo, que acontece numa rede, se tem algo que saiu do padrão ali é detectado. Legal, mas tem coisas que às vezes até aparece no registro, mas não alerta. Porque Exato. para ela, aquilo ali não está na base ou não está no conhecimento dela de que aquilo ali passa a ser algo, ou até um incidente ou um possível tentativa de ataque, né? Isso daí também Ah, tem. exatamente. E eu vejo que a inteligência artificial ela veio para ajudar. E concordo que na parte de detecção ela tá um pouco mais evoluída. Mas ela não efetivamente está tomando todas as ações ali também na defesa. Ela vai até um certo ponto. Sim. Quando começa a se aprofundar ou ser um, um, um incidente um pouco mais grave, é o ser humano especializado, qualificado, que vai conseguir resolver o problema. Não vai ser a ferramenta. E o nome já diz, é ferramenta. Ferramenta. Não adianta você tirar um parafuso com uma marreta. Você vai destruir tudo. Tem que saber que aquilo ali precisa de uma chave de fenda. Exato. A ferramenta está ali para te auxiliar, né? Não tem jeito. Exato. Exato. Ô Leandro, e hoje como que você enxerga a adesão, principalmente do board, da diretoria, de empresas no setor industrial? Porque nós sabemos que muitas dessas empresas estão melhorando suas tecnologias, criando automações e buscando melhorias ali nos processos de cibersegurança, mas a gente sabe, quando a gente fala de cibersegurança, é uma área que a gente tem que sempre provar o nosso valor, não precisaria, porque seria o básico hoje, mas tem que estar sempre provando por que ela traz retorno, a previsibilidade, né? O que ela pode prever de impacto, né, da empresa antecipar algum tipo de risco. E nesse cenário, assim, como que você vê que, como o board nesse setor, você acha que ele está reagindo aos investimentos que precisam ser feitos? Bom, o que eu tenho observado assim no mercado em geral, ao longo desses 15 anos aí de atuação em TI, ele já foi bem pior há alguns anos atrás. Então, eu acredito que de uns 5 ou 4 anos para cá isso tem melhorado, principalmente até com divulgação de ataques, de necessidades e o quão isso é importante para estar atrelado ao negócio, porque, em primeiro lugar, de uma indústria ou de empresas, sempre vai ser um negócio, e cybersecurity está ali para auxiliar o negócio. E aí é onde a gente tem que tentar convencer o executivo que a gente não está ali para gastar dinheiro, a gente está ali para defender o negócio, para manter a reputação da empresa, a imagem dos profissionais e da empresa em si. Isso é de extrema relevância. Né? E também assim mostrar que um investimento em cybersecurity, dependendo do que for, traz lucro. Ele vai trazer lucro. Ele não vai ser um gasto. Ele vai trazer lucro, por exemplo, quando você vai participar de uma licitação, participar de algum processo. Se você não tem os itens de segurança, você está fora, você perdeu aquele contrato. É um diferencial competitivo, como a gente sempre fala, né? Exatamente. Então, se você tem uma certificação, se você tem uma ISO, por exemplo, que está ali qualificando o seu negócio, não necessariamente só em uma ISO, por exemplo, se a gente pegar o setor, sei lá, do agro, que a gente está aqui comentando, por exemplo, mas qualquer outro, né? A gente tem a ISO 27001, 27002, tem uma série de ISOs que a gente tem que implementar de segurança da 27005, né, para a parte de auditoria, por exemplo. É importante a gente estar investindo nisso, porque é isso que traz credibilidade, e credibilidade traz retorno financeiro. Exato. Ô, Leandro, a gente estava comentando agora há pouco, você até comentou do Anacry.
Vamos entrar um pouquinho nesse assunto aí, porque querendo ou não, eu até falei que a gente ia comentar sobre esse assunto, pessoal. Quando a gente fala em OT e em infraestrutura crítica, envolve muito o governo, porque é o governo que basicamente controla infraestruturas críticas do país, né? Basicamente. Às vezes pode terceirizar ou não, mas está ali. Teve um ataque, não sei se você lembra, o Stuxnet, que eu acho que ele que, pelo menos, que foi divulgado, foi um dos primeiros, se não foi o primeiro, lá em 2010, lá, contra o Irã. Não sei se foi, né, fora os que não foram divulgados, talvez, né? Fora o que nós sabemos, né, até então. Esse ataque, ele causou lá a pane lá na usina nuclear do Irã. E coincidência que a gente está falando disso até recentemente, essa questão da guerra do Irã, né? É uma coincidência, passou anos, 15 anos e o assunto é o mesmo, só que agora enviaram bomba de verdade, não foi só um ataque cibernético. Talvez a gente não saiba também se teve também, né? Como que você vê essa questão agora falando de infraestrutura crítica de governo? Por que querendo ou não, envolve muito guerra cibernética, de verdade? Sim, sim. Hoje o que eu vejo, assim, o mundo tá com uma tendência muito forte de guerra cibernética. A gente já fala de drone, a gente já tá falando agora de usina nuclear, a gente tá no meio de uma situação bem crítica que está acontecendo ali, ataques contra Israel, por exemplo, e isso é um assunto que a gente tem que trazer para o nosso país também, porque a gente tem infraestrutura crítica aqui, e quando um atacante está interessado em fazer uma ação maliciosa, ele não está se importando se o destino está no Irã, se está nos Estados Unidos ou no Brasil. Ele quer o objetivo final dele, que é uma entidade que está por trás. E às vezes essa entidade ela tem presença global. E isso vai repercutir muito dentro da sociedade. E principalmente quando a gente fala de parte militar, parte nuclear. Porque são ambientes assim de um nível de risco enorme, enorme. E riscos que a gente vai ter por muitos anos, talvez décadas e décadas de impacto. A gente tem aí, por exemplo, alguns ataques que já ocorreram, até trazendo aqui um outro, por exemplo. Se eu não me engano, acho que foi em 2019. Não vou saber aqui o ano exato, mas eu acredito que seja em 2019, se não me falha a memória. Os Estados Unidos conseguiu tomar o controle de mísseis, se não me engano, mísseis antiaéreos do Irã, pela internet, por brecha de segurança de TI. Olha. Então, assim, quem desarma pode lançar. Então, E já dentro do território do inimigo, que tecnicamente esses sistemas não poderiam estar expostos e teriam que ser sistemas isolados pela gravidade da situação. ou às vezes o buraco é até mais embaixo, às vezes não está exposto. Eles infiltram alguém ali só com Pode ser conhecimento também. técnico. Então, assim, quando a gente Não começa dá a pra falar disso daí, saber. a gente fala uma questão de inteligência que vai muito mais a fundo. sim. Mas querendo ou não, bate na questão de infraestrutura crítica. Isso é inegável. Assim, o que eu vejo quando a gente fala de infraestrutura crítica, vamos abrir o jogo aqui. Se a gente quiser aqui desenvolver um mouse e colocar ali um chip 5G, 4G, e colocar ali um Raspberry, qualquer coisa ali rodando, e você plugar no USB e fazer um bad USB ou qualquer outro tipo de ataque que consiga comprometer a infraestrutura e dê um acesso via LTE, um acesso externo, você já está dentro. Já era. Já era. Você pode usar um estabilizador, você tem uma série de formas de enganar o usuário final achando que realmente é a função só de um mouse. Exato. Então, nada garante como que foi feita a técnica, como foi feita toda a missão para conseguir esse sucesso. Isso aí eu acho que assim, podem ser vertentes, mas o que importa ali é o objetivo final do atacante. Sim. E até entrando agora nessa questão, você tinha comentado do drone, eu estava até quase me esquecendo. Você lembra que eu te mandei um vídeo dos drones lá da Ucrânia? Sim. O que estava acontecendo? O que está acontecendo ainda, né? A Ucrânia está enviando drone com bomba para a Rússia. Isso e vice-versa, os dois estão fazendo. Só que já tem armas cibernéticas, porque é arma cibernética, para cortar sinal de drone, que cortam o sinal do drone e o drone cai. O que eles estão fazendo? Não sei se você viu, eu mandei para o André recente. Eles estão fazendo o drone conectado de uma fibra.
fibra? Uma fibra. Conecta Essa eu não tinha o ouvido drone falar. na fibra, lança o drone e tipo, a fibra de quilômetros É o que a de gente fibra. chama lá no Rio de marimba. É Marimba. marimba. Aquela linha de pipa. E E vai. quilômetros de fibra. E lança. E lança o drone. Por quê? Porque aí você não corta o sinal com a arma cibernética. Então, assim. Então, mas se o cara tiver uma tesoura no meio do caminho, o É. cara corta. Quero ver ele ia alcançar a fibra. Acho que ele já caiu. Eu achei surreal quando eu vi isso. A criatividade. Primeiro, a criatividade de você cortar o sinal do drone. Isso já é fora da curva quando a gente fala em inteligência cibernética aqui, né? Uhum. E agora, eles falaram, pô, beleza, você tá cortando o sinal do drone, então vamos fazer no modo raiz, direto na fibra aqui, a gente vai. E acontece. É, isso daí não é nada. Agora eu vou lançar uma pro Leandro aqui. Qual? Ô, Leandro, qual você acha que é a vulnerabilidade do sistema de defesa de Israel lá, o Domo de Ferro lá? Ali tá bem claro, né? Fala pro pessoal. DDoS, né? Por que DDoS? Você vai ter lá o Iron Dome, aí digamos que ele aguenta 100 mísseis por dia. Vou mandar 400. Pronto. Entendeu? Vai entrar 300. E o que aconteceu? E E foi o que aconteceu. Sim. Ou seja, ele teve ali uma escassez de recursos, porque não tinha mais o que defender. Foram tantos mísseis que passou para dentro de Israel. Então, Sim, é surreal. Ó, esse aqui vai dar um corte legal, hein? Sim. Um outro ataque também que eu lembro, que a gente tinha comentado aqui nos bastidores, o Colonial Pipeline, né? Também foi muito famoso. O André deve lembrar desse ataque. Que a gente até noticiou esse ataque, noticiou na época. Sim. Que foi basicamente um ataque no sistema de bombas, né? Na verdade, o Colonial Pipeline, né, é do setor de óleo e gás. Do setor de óleo e gás, se eu não me engano, é uma empresa americana, e eles sofreram um ataque de ransomware, eu acho por volta de 2021, então foi um incidente que ficou bem conhecido globalmente Eles na tiveram que época. cortar a produção, tiveram de... Eu lembro que ficou semanas com os sistemas indisponíveis, e justamente entra naquele ponto. As pessoas falam assim, mas os Estados Unidos é avançado, as empresas têm uma maturidade elevada, e aí quando a gente fala de mentalidade do atacante, o que o atacante vai fazer ou vai utilizar para comprometer uma empresa, né? O atacante não segue metodologia, ele vai achar uma forma, vai comprometer o ambiente, vai comprometer alguém. Não tem limite nenhum. Exatamente. Você lembra desse incidente? eu lembro vagamente esse caso do oleoduto que parou a produção. 2021 você tava começando já. Foi mais ou menos? Ou já tava já na... Acho que eu já estava já. Já tava, né? Sim, já estava já Passa na tão área. rápido, Já nem- estava na área. Você chegou aí no HackerSec Conference em 2019, foi o primeiro, né? Você chegou aí no primeiro? Eu acho que o primeiro. Não. O Leandro, Fui nas o Leandro foi, o primeiro que o Leandro foi logo aquele que voltou da pandemia. É Foi o verdade. do Gazeta. Foi lá no Teatro Gazeta, na Avenida Paulista, você Verdade. foi. Ah, sim. Que ano que foi isso daí, você lembra? O do Gazeta da Paulista foi 21 ou não, 22? 22. Então você já tava. 22, Eu fui 22. nas últimas Isso. 3 edições. Mas a gente já conhecia o Leandro desde a época da pandemia. Sim, verdade. Até porque eu ficava saturando o chat lá, fazendo DDoS, respondendo a galera. Pra quem não sabe, pessoal, na época 2020, 2021, por aí, até antes, né? 2019, no Academy, nessa época bem antes, agora não mais. A gente fazia algumas lives, né, com os alunos, para dar mentoria para os alunos e tal, e o Leandro tava lá toda vez. Foi por isso até mesmo que ele evoluiu muito rápido, conseguiu entrar na área muito rápido, e foi por causa disso, dessas mentorias, e até mesmo por estar no Academy ali, por ser curioso. Né? A gente sempre brincava, o Leandro tá aí de novo na live, Toda live ele tava lá e mandava pergunta. E a curiosidade fez com que você até tá aqui hoje sendo entrevistado. E aí um outro detalhe também, né? Que além dele ter procurado um crescimento, uma especialização otimizada para a carreira dele, ainda trouxe insights das experiências dele para os alunos que estavam iniciando dar os primeiros passos. Inclusive, um desses alunos hoje trabalha com a gente. Trabalha aqui. Você viu ele tava, né? Você viu ele tá no nosso Redditinho
Isso é Sim. muito bacana, isso é muito E bacana. evoluiu bem também. Sim, Ele tem demais. evoluído muito. Demais, muito. demais. É um dos, né, que eu acho que você chegou a conhecer outros também, né? Ah, O William, você conhecido, lembra? conheço. É, então, você conhece. Conheço. Vários. Acho que Pra quase quem todo mundo tava ali no grupo. Exato. Pra vocês não sabem, pessoal, a gente contrata muita gente que tá no Academy, né? Quando a gente abre vaga, a gente contrata o pessoal do Academy pra trabalhar aqui na HackerSec. Porque que nem eu sempre falo, o que tá no Academy é porque é o que a gente precisa que atue aqui dentro, né? Sim. Ah, mas voltando, a gente teve esse incidente aí do Colonial Pipeline também, né? E hoje, dada a sua experiência, Leandro, como que você tá achando, como que você acha da maturidade, vou falar em maturidade, da infraestrutura crítica internacional e nacional? Bom, o que que eu vejo assim hoje da maturidade? Eu vou englobar tanto TI quanto OT. Tá? Vou generalizar os dois. Eu vejo que assim, em primeiro lugar, disparado, está o setor bancário aqui no Brasil. Ele disparado, ele é o mais maduro por questões de segurança, de aplicativo, toda a parte de autenticação. Isso realmente, os bancos, assim, eles lideram na maturidade. Eu não consigo, assim, colocar num grade ali, mas vamos colocar de 1 a 5. Eu colocaria ali que os bancos, né, as entidades, as principais estariam entre 3 ou 4 ali no nível máximo de maturidade de segurança. Acho que alcançar o 5 é quase que uma utopia. Não, é só a urna eletrônica que é 5 só. Eu não sei. Eu não sei. Esse, não prossiga. Bom, eu não vi a auditoria, não presenciei, É eu não 5, não tenho precisa, como é saber de indiscutível. nada. Tá, É vai continuando. indiscutível. É 5 é 5. Vou dizer que sim. Mas eu acredito que assim, o setor bancário é o que está mais amadurecido e o segundo vai estar ali o óleo e gás. E o que seriam esses fatores para serem os mais amadurecidos? Investimento. É o poder capital de conseguir investir em segurança cibernética. E isso demanda muito, né? E quando a gente fala de outros setores, eu acredito assim que o setor da saúde é o mais assim necessitado no quesito de segurança. Principalmente quando a gente fala de dado pessoal, dado médico, né? Isso é muito importante estar sendo protegido. E outros itens também. Vou até me estender aqui. Se a gente pegar para falar de novo, de automação industrial Uhum. e de guerra cibernética e juntar tudo, imagina então como é que funcionam os laboratórios. O que a gente pode fazer então quando a gente vai falar de biohacking? Sim. O cara pode invadir, comprometer um laboratório, colocar um pendrive na rua, alguém espetar. E tá aí a próxima pandemia. Simples Então, assim. simples assim. É. Então, são itens que a gente tem que se preocupar. Assim como a gente citou aqui Israel. É um caso, assim, bem sensível, crítico de lidar. Os países estão em guerra, é muito complicado. Então, você falar de cadeia de suprimento, né, a gente tem que ter uma atenção muito grande ali de segurança cibernética. Eles mais ainda, porque eles estão em meio de uma guerra, estão sendo atacados ali constantemente ali com mísseis, tanto dos dois lados ali, né, digamos. Os dois estão um atacando o outro. E no meio disso tudo, o que me preocupa, não só como especialista de segurança, mas também como vamos dizer assim, um cidadão ali que pertence aqui ao mundo, as pessoas estão no meio disso. E as pessoas vão ser afetadas. E aí que entra a nossa função como especialista, que é orientar as empresas, orientar a outros profissionais e executivos a importância de fazer esses investimentos, porque isso vai refletir na sociedade. E pode refletir positivamente ou negativamente, dependendo do que a gente vai orientar. Por isso que é muito importante a gente estar qualificado e muito importante estarmos alinhados com as boas práticas, sabermos o que a gente vai estar lidando no dia a dia, porque um incidente cibernético pode escalar para uma guerra cibernética, que vai escalar para uma guerra real. Com certeza, com certeza. E aí que eu sempre falo, o que nós estamos tentando trazer sempre, e estamos fazendo um trabalho isso muito forte nas redes sociais da HackerSec, é que a cibersegurança é complementar.
Porque se você falar em, sei lá, 2 anos atrás, ou até mais pior ainda, todo mundo achava que cibersegurança era só segurança defensiva. Não é só defensiva. E por isso que a HackerSec deu o primeiro passo lá atrás de mudar o mercado e atuar na cibersegurança ofensiva. Porque a realidade é a seguinte, beleza, você investe lá 5, 10 milhões, 50 milhões, 100 milhões com questões de bancos aí em defesa, em cibersegurança defensiva. Posso falar até com firewall, soluções, posso falar até com até a gente brincou aqui sistemas antimísseis, beleza, tudo isso é defensivo. Mas a ofensiva é a que prova de que a defensiva funciona. Exatamente. Porque se você não colocar à prova a sua defensiva, quem vai colocar vai ser o cybercrime. E aí, na hora que o cybercrime colocar à prova e provar que a sua defensiva é ineficiente, tem brecha, e eu tenho certeza que tem, aí vai ser devastador. Sim. Então, assim, tem que parar com essa visão, pessoal, de que cibersegurança é só defensivo. Cibersegurança é complementar. A gente estava gravando até hoje o Hacker Talks, né, André, falando sobre isso daí. Eu vou trazer também agora de novo no HackerCast, tá? O Hacker Talks, para vocês não sabem, pessoal, é uma conversa entre eu, o André e o Joás, que a gente traz alguns outros insights também. É um pouquinho diferente da dinâmica aqui do HackerCast. Mas o que a gente estava falando lá? E vou trazer para cá também porque é importante. Não adianta você investir no seu firewall, investir em tudo que é defesa, sendo que o cybercrime, ele não vai estar com medo, pô, eu não vou invadir a sua empresa porque você investiu em firewall, eu não vou invadir a sua empresa porque tem um SOC. Você acha que o cybercrime tá ligando que você comprou um firewall fodão, que você tem um SOC Mega Blaster? Não tá nem aí, o cybercrime não tá nem aí, ele vai bypassar aquilo. Ele vai bypassar aquilo e vai comprometer. Ele vai achar uma brecha. Então é melhor você já atuar de maneira ofensiva testando antes e você achar a brecha e corrigir do ficar lá atrás do seu firewall lá esperando acontecer. Exatamente. E assim, quando a gente fala que o cybercrime não se limita, a gente não está falando só de tecnologias. Nós estamos falando de suborno financeiro. É. Então você pode ter um colaborador da área de desenvolvimento satisfeito, que libera o acesso a uma API de pagamento para alguém. No episódio anterior, como que é o nome dele? O Hamilton comentou O isso. Hamilton comentou no episódio anterior, verdade. Que eles vão lá, Leandro, não sei se você assistiu o episódio anterior, eles vão lá, paga 6 dígitos para você dar, tipo, alguns segundos de acesso. Ah, Pra você. já vi esse tipo de. E Isso oferece virou um na- mercado. Isso virou um Exato, mercado. é É um mercado de insider threat. é, é. Os caras são pagos. Ah, você me dá tua VPN por 1 hora. Isso. Aí você aluga. E aí você depois vai pra cadeia. É. Né? Exato. Só esquece esse detalhe. Isso, só esquece isso. É. E, É. e assim, o que eu vejo também, até complementando a parte da segurança ofensiva, eu consigo hoje, por exemplo, fazer uma engenharia de detecção melhor, porque eu consigo entender, né, até graças até ao curso que eu fiz aqui com a HackerSec e até estudos também complementares que eu tenho feito, as técnicas de invasão são importantíssimas para entender o que eu preciso para minha defesa. Exato. E, inclusive, o que eu vejo muito as empresas não fazem drill. Não fazem drill. E isso faz toda a diferença, porque no drill é que a gente vai saber como que o profissional vai reagir durante um incidente real. E aí a gente consegue preparar a mentalidade dele para ele conseguir estar pronto e responder com calma e tomar a decisão correta e não colocar o negócio em risco. Porque às vezes uma tomada de decisão, você vai indisponibilizar um serviço, talvez não seja necessário. Talvez um isolamento mais próximo ou até mesmo um monitoramento mais de perto para ver o que vai estar apresentando aquele comportamento daquela ameaça e você desviando aquele foco da ameaça para talvez você colocar numa sandbox ou você botar no honeypot, você já consegue entender o que está acontecendo e fazer tudo numa janela mais curta, mas com mais precisão, né? E aí a gente não precisa ficar esperando a forense. Quando acontecer a forense, Quer dizer que já aconteceu, aí o pior já aconteceu. sim, a gente já está quase tomando já as medidas legais. Exato. Aí é Então, pior ainda, porque aí já aconteceu, já perdeu já o que tinha que perder. exato. E aí daqui a pouco tem que ir para a mídia, tem que É. tem que explicar para investidor. Aí já acabou, O acabou pior a já reputação. aconteceu. Exato. Mexeu com a reputação, já era. É justamente porque quando a empresa ela passa por um incidente, no pós
depois de toda a investigação, todos os relatórios, as análises, o board vai chegar em quem contratou todas as soluções ali de defesa, ou os parceiros, É isso aí e mesmo. vai questionar, vai falar assim, ó, nós investimos X valor em tecnologias de defesa, mas nós tivemos um prejuízo aqui de X valor e gastamos isso aqui com segurança. Então, eu queria entender o porquê que nós fomos comprometidos. Então, a gente bate muito forte nessa tecla. Ah, eu preciso ter solução de defesa? Lógico, você precisa ter. Eu preciso ter algumas automações nisso? Você precisa ter. Mas eu preciso validar os meus controles de segurança. Tem muita empresa que o analista que trabalha lá dentro internamente, quantas vezes você acha que o analista chegou e falou assim, olha, eu identifiquei aqui, ó, vazou aqui uma credencial de um usuário comum aqui na web e tal, e a gente estava fazendo uma análise interna, a gente achou, vamos enviar para o departamento tal bloquear esse acesso e tudo mais. E muitas vezes na empresa o pessoal fala, não é um usuário administrador, É, então não vai entrar em prioridade. Mas muitas vezes aquele usuário é o usuário que consegue consumir a API lá de pagamento. já é suficiente já. Então é assim, o pessoal fica muito preso nesse negócio. Ah, mas se você não conseguir um usuário root, você não vai fazer nada. Mas você não sabe qual que é o nível de permissão do seu usuário comum, o usuário com nível abaixo, o que você acha que é abaixo a permissão dele. Ou até a aplicação. Que aquilo vai viabilizar? Porque, assim, uma coisa é você fazer um ataque não autenticado, que já tem uma dificuldade. Agora, em um ataque autenticado, que você agora vê o que está dentro do ambiente. Exato. Aí você começa a pegar ali ataques de SQL, você vai fazer um SQL injection, por exemplo, ou você acha numa página ali, uma parte do formulário, um cross-site script. Sim. Aí já era. Aí não tem o que fazer. E é algo que a gente fala aqui para os nossos clientes, aqui a gente atende empresas de médio e grande porte, né? E querendo ou não, algumas não, vou ser bem sério, a maioria ainda chega com a visão de que, eu vou fazer aqui um pentest por ano, 2 por ano. E aí eu instruo os account managers a falar aqui, fala que não é suficiente, porque de fato não é suficiente. Porque é o seguinte, beleza, você fez um pentest esse mês, você atualiza sua aplicação todo mês. E aí? Esse teste que você fez esse mês aqui falou que vamos dizer que só tinha 2 vulnerabilidades que foram corrigidas. Legal. Aí você pega e me lança uma atualização depois do teste. E aí? Quem disse que essa atualização não trouxe uma nova vulnerabilidade? Exatamente. E aí tem um segundo ponto. O cybercrime ele não vai te atacar uma vez ou 2 vezes por ano. Ele vai te atacar toda semana. Toda semana. Toda hora, né? Toda hora. Toda Não, hora. aqui na HackerSec, nós somos uma empresa de cibersegurança. E nem somos como grandes, igual bancos e multinacionais. A gente recebe em torno de ataque, não ataques únicos, mas de ataque por mês, a cada 30 dias, quase 2 milhões. 1,7, 1,8 milhões de ataque. Isso que a gente nem é tão conhecido que nem as outras empresas aí. E isso porque vocês trabalham com segurança ofensiva. Exato, exato. E eles sabem que a gente testa. Aí você pensa em empresas que não dá atenção a isso, que acha que a ofensiva é pontual, a ofensiva pontual é suficiente. Não é. A operação ofensiva, já disse, é operação ofensiva. A operação ela não para. É a mesma coisa, se você parar a operação de venda da sua empresa, a sua empresa para de vender. Beleza? Só que a venda da sua empresa é dependente da cibersegurança. Porque se a sua empresa é infectada, você vai vender o quê? Se você não tem acesso a nada. Exato. Não tem empresa. Não tem. Não tem empresa. Não tem. Então, é assim, realmente, eu concordo, porque a parte de segurança ofensiva, ela tem que fazer parte do dia a dia. Né? Claro que a gente também tem sempre que se atentar, assim, a gente não pode transbordar e tem que trazer o equilíbrio. Exato. Então, a gente tem que fazer ali algumas sprints para dizer, olha, vou fazer Isso. esses testes, assim. E outra, e quando tem Zero Day? A gente tem Zero Day quase todo dia agora. Exato. E o nome já diz, é Zero Day, não precisa estar publicado, não tem CVE, não E tem, a maioria não não tem está, nada. né? E a maioria Não está. E nem vai. É. E nem vai. E vai ser comercializado aí na Dark Web, vai ser comercializado entre criminosos. Sim. E a gente vai ficar ali exposto. E não tem o que fazer, a não ser ter um time de segurança, tanto defensivo, uma equipe eficiente ali prestando o serviço de segurança ofensiva para estar
testando e validando como que está a nossa qualidade de segurança, né? E os executivos têm que estar junto com as equipes para entender essa importância. Esse é um ponto muito. Mas um detalhe que eu vejo também, que é até falha minha também, assim, por ser um cara tão técnico, e eu tenho até trabalhado isso nos últimos anos, a gente quer sempre muito valorizar o nosso lado de fazer tudo dentro do terminal. Você quer dar Exatamente. comando tudo e ainda levar isso para o relatório. Sim. Não precisa. Ponto importante Precisa. esse que você tocou. Não precisa. O executivo não vai entender, Exatamente. não vai trazer valor, Exato. e aí que ele vai olhar assim, isso está me gastando dinheiro. Por Isso. que você está fazendo essa atividade? Não enxergou valor? Não enxergou valor. Exato. Você tem que trazer, por exemplo, eu tenho aqui vamos imaginar aqui uma usina nuclear. Eu tenho, vamos lá, uma centrífuga que está conectada a um computador, só que esse computador está na mesma rede de TI que tem acesso à internet. Aí tem um cidadão abrindo os e-mails e ele clica no e-mail de phishing. Clicou no e-mail de phishing, deu acesso para um atacante, comprometeu a infraestrutura dele. O que a gente pode fazer ali? Pô, no mínimo, a gente pode começar com treinamento de conscientização anti-phishing. Exato. Depois, ferramenta anti-phishing, anti-spam. Aí, ferramenta para auxiliar. Ela não vai fazer tudo. Tem reportes que o analista tem que olhar, tem que observar, porque vai ter falso positivo, vai ter uma série de coisas que tem que ser manualmente analisado. Sim. Mas isso aqui, assim, já é o básico. E o principal, né? Por que aquela centrífuga e aquele computador estão na rede de TI? Não está Exatamente. atrás de um firewall ou não está numa infraestrutura de rede que a gente chama de air-gapped. Air-gapped é totalmente separada, toda segregada, não tem um cabo, não tem nada que possa conectar. Apenas o contato físico é possível o acesso a HMI, por exemplo, que no caso seria a tela, a interface, né? Seria a interface que a pessoa consegue interagir com o computador. Então, eu vejo muito assim essa deficiência de entendimento, tanto do lado dos executivos, quanto nossa também como profissional, de ter a empatia, assim, que o executivo não vai entender e ele não precisa entender essa parte técnica. Sim. O nosso papel é traduzir e entregar o valor da solução ou de um ataque que estiver acontecendo. E sempre uma coisa que eu aprendi na minha experiência. Quando você for trazer um problema na mesa, leve a solução. Exato. Ninguém lembra e também ninguém gosta de pessoas que só trazem problema à mesa. É isso aí. Tem que trazer já a solução. Eu não sei a solução? Não tem problema. Então traz todo mundo que é interessado, todo mundo que faz parte daquele time para ser discutido, mas tem que ter uma solução antes disso ser promovido. Exato. Porque é muito ruim você trazer só problema e você vai ficar parado. Exato. E aí que vem a questão do drill, playbook, preparar o time, treinamento, fazer teste de segurança ofensiva, que até os insights da empresa ou quem estiver fazendo o pen test ali vai ser de extrema importância para você fazer um playbook, para você tomar uma decisão e trazer uma solução. Exato. Então é o que eu deixo aqui de dica, né? Se vê um problema, traga a solução. Porque ninguém quer uma pessoa que só traga problema, né? Não. O trabalho real na vida de qualquer um às vezes até trazer problema, mas já trazer sugestões para que sejam resolvidos. E quando a gente fala de cibersegurança, isso daí encaixou perfeito. Exato. E quando eu tô falando para trazer solução, não estou dizendo para o cara inventar a roda, para o cara criar ali uma vacina para um mal. E nem que tenha certeza que resolva. A solução eu não sei o que fazer, chama uma consultoria. Isso. Se você não tem condições de resolver, enderece, transfira o risco. Sim. Mas transfira para quem está qualificado para resolver e te ajudar no problema. Porque a pior situação que tem para uma empresa, ela está mediante ao incidente e não ter nada para fazer como medida de defesa, e aí o custo do incidente vai ficar 10, 15, 20 vezes mais do que às vezes pagar um pen test
e pagar uma empresa para poder colocar um serviço de monitoramento Exato. e uma equipe 24/7 analisando ali os eventos. Então, é o que eu vejo muito, assim, é essa deficiência no mercado de TI como um todo, de enxergar o valor da segurança cibernética. Sim. Isso é E, muito e importante. essa conversa, tanto essa aqui como outras que a gente tem, a missão é essa. É levar conhecimento, levar esses insights, aumentar a maturidade de cibersegurança nacional principalmente. Então, essa é a importância do que eu sempre falo aqui quando a gente chega nesse ponto. Essa é a importância de nós estarmos aqui conversando hoje. É Aham. levar exatamente, esse é o objetivo principal. Bom, pessoal, chegando ao final aqui de mais um HackerCast, foi bem rápido aqui, né? Vários insights nós tivemos. Para você que quer conhecer mais sobre como a HackerSec pode ajudar a sua empresa aí com cibersegurança ofensiva, é só acessar hackersec.com. Hoje nós atuamos aí com médias e grandes empresas. Nós somos a maior empresa de cibersegurança ofensiva do Brasil e temos bastante know-how aí para passar para vocês. Também operar toda a sua ofensiva, deixa com a gente. Algum outro recado, André, para passar? Gostaria de agradecer mais uma vez a presença do Leandro. Você que é nosso espectador, deixa o seu like no vídeo, compartilha esse conteúdo com os seus amigos, no seu LinkedIn. Ajude a HackerSec a melhorar cada vez mais a cultura de cibersegurança no Brasil. É isso aí, isso é o principal. Leandro, muito obrigado pela sua presença. Quer deixar algum outro recado aí, pessoal, para finalizar? Bom, queria só agradecer aqui a oportunidade de estar participando do HackerCast. Foi muito interessante, foi bacana demais. Espero ter agregado um Com pouco certeza, com os insights com certeza. e vou ficar aqui na expectativa de assistir os próximos episódios também, Com certeza. Todos tá? valem a pena. Isso. E também só mandar um abraço aí para os meus familiares e também para alguns amigos e colegas de trabalho. Tá Muito bom? legal. Muito Obrigado aí. obrigado, Leandro. Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio.